Você já passou pela experiência de estar num país que você nem entende o idioma e nem fala o idioma? Porque no caso de vocês, muitos estão aprendendo português e muitos falam espanhol. Então, por mais que você não saiba nada de português, quando você estiver no Brasil, você vai entender algumas coisas. O idioma não soa assim tão diferente como você comparar com finlandês, não sei, você comparar com alemão, o japonês, chinês. É muito mais diferente. Então imagina, eu tive a experiência de estar na Ásia, viajando por vários países, e eu não entendia o idioma nem falava o idioma. O que me salvou foi saber inglês. E olhe lá, porque eu ali estava tentando me comunicar com as pessoas em inglês. E muitos estrangeiros que estavam por lá também falavam inglês. Mas imagina a situação de você estar numa cidade que não tem estrangeiros, que não tem turista, e você está limitado àquele idioma nativo. Então imagina, eu estou na Tailândia, não falo o idioma nativo, e eu estou numa cidadezinha que quase ninguém fala inglês, ou vamos dizer que eu não sei inglês, e eu fico travado. Como é que é a experiência? Então vou contar para vocês aí nesse áudio que eu extraí de um vídeo na internet, você pode ver o vídeo também na descrição desse episódio, vou deixar o link, para que você saiba um pouco mais sobre a experiência que eu tive, e você também pode ter passado por isso, de estar num país que você nem entende o idioma, nem fala o idioma. É muito diferente você viajar sozinho para um país que você nem entende e nem fala o idioma, e você está sozinho por sua conta, a você ir com um grupo de turistas, de estrangeiros, já tudo certinho, com um pacote turístico, com pessoas da sua cidade, com amigos, com amigas. Então você pensa, eu não falo o idioma nativo, mas eu estou conversando aqui com as pessoas. Mas imagina você passar dias sem conseguir interagir com as pessoas porque você não consegue falar o idioma local. É bem complicado, é uma experiência bem louca. Então vou deixar o áudio aí para vocês, espero que gostem e vamos lá. Fala aí galera, belezinha? Felipe Brazuca gravando um vídeo pra vocês sobre a minha experiência viajando pela Ásia sem falar nada, nenhum idioma que se fala aqui na Ásia. E muitos de vocês já viajaram pro Brasil também, só falando espanhol. Tem pessoas de outros países que não falam espanhol e que vão pro Brasil somente falando inglês. E eu sempre pensava, tanto no Brasil, os americanos, os canadenses, gente que fala inglês como idioma nativo, como é que essa galera faz para se comunicar com os nativos? Até então eu nunca tinha viajado para um país que, não que falava um idioma totalmente diferente do meu. Quando eu saí do Brasil, o primeiro país que eu fui foi a Argentina, foi o meu primeiro país. Então, claro, português e espanhol dá para se entender mais ou menos ali no começo, né? Dependendo do nível que você vai usar para se comunicar com as pessoas. Mas quando você chega aqui na Ásia, tipo, eu cheguei na Tailândia, passei pelo Vietnã, tô na Indonésia agora, e você fala, caramba, o pessoal não entende nada do que você fala. Tem muitos lugares que você chega que o pessoal fala alguma coisa de inglês, mas aí que tá o detalhe. Se você fala bem inglês, você vai ter que se preparar para diminuir o seu nível de inglês para que as pessoas possam entender o que você fala. Não somente em inglês, mas também quando você vai para o Brasil sem saber nada de português e fala espanhol como se estivesse falando espanhol no seu país nativo. Você não pode fazer isso, porque os brasileiros não vão entender o que você está falando. Desculpa pelo barulho, é um cavalo que está passando na carroça, uma carroça de cavalo. Eu estou numa ilha tão pequena aqui na Indonésia, que se chama Gili, tão pequena que não tem carro, não tem moto, só tem bicicleta e carroça de cavalo. Então, é por isso que está fazendo barulho aí atrás. Mas aí você vai ver pessoas que falam espanhol, começam a falar em espanhol com brasileiro da mesma forma que fala com os amigos no seu país nativo. E não funciona assim, pessoal. Quando você chega em outro país, se você não fala o país nativo, se você não fala o idioma nativo, você tem que diminuir um pouco, pelo menos, o nível do seu idioma para que as pessoas possam entender. Quando eu falo com alguém que não fala nada de português e estou falando em português, nas primeiras aulas de português, é claro que eu tenho que diminuir o nível do meu português. Eu não posso falar da mesma forma que eu falo com o meu melhor amigo no Brasil. É claro, porque é complicado, como eu falo com a minha família também, tirando onda, usando palavras assim, cortando tudo, então o pessoal não vai entender nada. Então aqui, na Indonésia e em outros países aqui na Ásia, você tem que diminuir o seu nível de inglês para poder se comunicar. Mas aí tem um detalhe, tem uma coisa que eu sinto muita falta. Esse é o maior problema que eu vejo quando eu vou para um país que eu não falo o idioma. Me comunicar com as pessoas, não somente para pedir comida, é claro, porque esse é o mais básico, esse é o mais fácil. Você chega no local, no restaurante, entrega um cardápio, você olha, pede, mas se comunicar num ponto que você possa dar risada junto, entendeu? Que você possa
brincar, que você possa se divertir, que você possa se comunicar mais com as pessoas, se conectar mais, na verdade, com as pessoas. Porque sempre o que eu vejo aqui é que a gente chega, o pessoal que vem aqui fala inglês, como o pessoal tem um nível mais básico, você não consegue, sabe, tipo, se conectar mais com as pessoas. Os assuntos que você conversa são coisas básicas, tipo, qual é o melhor lugar para conhecer, o que é bonito, qual é a comida que você recomenda e tal, mas não conversando sobre coisas mais pessoais. E isso particularmente para mim faz falta, faz muita falta isso. Se comunicar com as pessoas como eu fazia na América Latina, de quando eu estava na Colômbia, de conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar que eu chegasse, o porteiro, qualquer lugar, o cara, o garçom, a garçonete, qualquer pessoa que eu conhecesse, eu conversava com eles e eles me entendiam. Até mesmo quando eu cheguei na Argentina, eu falava alguma coisa de português um pouco mais devagar e o pessoal entendia alguma coisa e falava espanhol. E isso vai acontecer também. Quando você chega no Brasil, o pessoal não vai falar lentamente, sem cortar as palavras, porque muitas pessoas não sabem as palavras que você não vai entender. Como eu ensino português, eu sei quais são as palavras que vocês geralmente se confundem. Então, claro, eu vou diminuir um pouco mais o nível ali no começo, até que vocês possam ter um nível mais, ou seja, intermediário ali, e começo a aumentar o meu nível, a velocidade, falando com vocês. Então, muita gente não sabe disso. Então, o que acontece muito de pessoas que vão para o Brasil e pensam, o português parece muito com o espanhol, vai dar tudo certo. Ok, beleza, você pode chegar no Brasil, pode pedir comida, tal, essas coisas, mas se você quiser conversar, não sei, pegar um táxi, alguma coisa, explicar alguma coisa com detalhe, se você chega em algum local e alguém vai te dar instruções e usa expressões, tal, você não vai entender, entendeu? E as pessoas, elas não vão saber quais são as palavras que elas vão ou não poder utilizar para que você entenda, porque elas também não vão saber espanhol. Elas não sabem que em espanhol a palavra esquisito significa outra coisa, e vocês também não sabem que no Brasil esquisito significa outra coisa. E a gente tem que ter cuidado também com esses falsos amigos. Então, o ponto desse vídeo aqui, pessoal, é se vocês tiverem a oportunidade de aprender o idioma antes de chegar no país que vocês querem visitar, aprenda o idioma. Se vocês forem uma pessoa que gosta de conversar com outras pessoas, gosta de saber da vida das outras pessoas, aprenda o idioma. Porque essa é a única forma. Caso contrário, as conversas que você vai ter vai ser muito básica. Você não vai conhecer muito das pessoas. E olha só, eu já viajei por vários lugares, tanto na América do Sul. Passei um ano viajando pela América do Sul, toda a América do Sul. Passei 3 meses pela Europa também, em 3 países. Estou aqui na Ásia já faz 7 meses. E durante todo esse período eu já conheci muita gente. E sem falar também que eu vivi na Colômbia 3 anos e meio, como muitos de vocês já sabem. E na Colômbia eu tive a oportunidade de viver com pessoas da Colômbia todas as vezes, ou seja, ia na casa da família das pessoas colombianas. Então você tem uma imersão muito forte assim com a cultura do país. E isso é muito importante. Quando você está aqui e você não faz isso, você se sente um pouco, muitas vezes, não sei, como se você está num grupo de estrangeiros e esse grupo não consegue interagir com as pessoas, não consegue passar mais do básico, entendeu? Isso faz muita falta. Quando eu estava na América do Sul, no Chile, eu tive a oportunidade de tomar um café com a avó de um amigo. Quando eu estava no Uruguai, eu tive a oportunidade de tomar café com a mãe de uma amiga e pessoas que já são mais velhas, pessoas com 50 anos, 55 anos. Então, essa é uma grande vantagem de você saber o idioma dos nativos, porque mesmo se eu soubesse falar o idioma daqui da Indonésia, eu poderia chegar aqui e conversar com qualquer pessoa. Mas o que acontece? Eu encontro pessoas que não são daqui, que falam inglês, e a gente fica falando inglês. E eles também encontram pessoas que falam inglês e ficam falando só inglês. E no final das contas, você não conhece bem as pessoas que moram no país, não conhece a história das pessoas que moram no país, o que é que eles querem fazer, quais são o que é que eles almejam na vida, né? Que eu fico pensando, caramba, eu tô aqui numa ilha tão pequena e num pedacinho de terra, né? O pessoal mora aqui. Eu fico pensando, caramba, o que será que o pessoal quer da vida, assim? Quais são os sonhos dessas pessoas? Será que é ficar aqui? Ou será que o sonho é receber estrangeiros aqui? Qual será o sonho? Eu não consigo me comunicar porque ninguém fala inglês. Eu falo inglês muito básico, como eu já falei para vocês. E quando eu falei para vocês que eu já viajei por muitos lugares, era para falar que eu já conheci muitas pessoas. E eu sempre pergunto, o que foi que você mais gostou de tal país? E geralmente é a mesma coisa. As pessoas, primeiro,
As pessoas são muito amáveis, as pessoas são muito gente boa, não sei o quê. A comida e o clima. São três coisas que eu escuto muitas, muitas e muitas vezes. Todo lugar que eu chego, eu pergunto às pessoas. Eu nunca escuto, tipo, em primeiro lugar, é uma cidade com arquitetura muito bonita. Não, primeiramente a comida é muito boa e a cidade é muito bonita. Então, as coisas básicas, que é pessoas, sim, você se comunicar com as pessoas, comida e o clima, que é algo que afeta diretamente o estado emocional da gente, porque eu pensava que eu gostava de frio, de muito frio, e quando eu passei na Europa, quando eu passei 3 meses na Europa, nossa, como falo em espanhol, me cagava de frio. Muito, muito, muito frio. E eu pensei, caramba, não, eu tenho que ir embora. Esse lugar tá muito morto, tá muito parado, ninguém sai de casa, todo mundo tem uma cara mais séria ali e tal. Você tá na rua, você não vê ninguém passeando com o cachorro, você não vê ninguém fazendo exercício. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de ir para uma cidade e ver as pessoas com uma qualidade de vida. Quando eu saí da Tailândia, eu cheguei no Vietnã, foi a primeira coisa que eu notei. Muita gente fazendo exercício em parques, tipo, academia aberta, né? Pessoal jogando peteca, jogando bola. Não, jogando bola não. Mas jogando bola aí como. Não no campo de futebol, mas na rua, assim, alguma coisa. Mas eu via muito mais gente, muito mais pessoas fazendo exercício do que na Tailândia. E eu pensava, caramba, faz falta ver isso, faz falta ver essas coisas, sabe, básicas. O pessoal se divertindo, o pessoal animado, com alegria, conversando, trocando ideia. E você poder se aproximar do pessoal e se tornar amigo deles. Entrar no grupo das pessoas que são locais. Isso faz total diferença. Acredite que isso faz a total diferença. Somente se você gosta de conhecer as pessoas do país. Se você gosta de saber da história delas, se você gosta de rir com elas. Porque eu fico emocionado aqui quando eu encontro qualquer pessoa que fala inglês e fala muito bem inglês a tal nível que você pode trocar ideia, entendeu? Que você pode, caramba, uma conversa cabeça, como a gente fala, né? Caramba, um nível tão bom que essa pessoa consegue se expressar, eu consigo me expressar e essa pessoa consegue entender, porque acontece o que eu falei pra vocês no começo de você tem que falar um inglês muito básico e muitas vezes você se vê falando inglês errado, porque aqui você fala com os nativos, você fala inglês nível básico. Aí você conhece alguém que é do Canadá e você tem que falar inglês normal. Aí ficar nesse switch é difícil. Então tem vezes que você vai falar com uma pessoa que é nativa e ela tipo, caramba, que tá falando. Você se dá conta que tá falando errado, entendeu? Por conta que você tá falando com as pessoas em outro nível. Então, pessoal, queria deixar a recomendação para vocês de levar isso em consideração. Não subestime, ok? Não vá para o Brasil pensando que você vai entender tudo. Não vá para o Brasil pensando que as pessoas vão te entender. Porque você, pelo fato de não saber português, muitas vezes, vão para o Brasil sem saber nada de português, ou português muito básico, você não vai saber as palavras que os brasileiros não vão entender. E os brasileiros não vão saber as palavras que você não vai entender. Então é complicado. Então as pessoas vão te explicar alguma coisa e você fica, não entendo, não sei o que você está falando. E é ruim, né? Ou seja, a comunicação é básica, é o que a gente sempre tá melhorando desde o começo da humanidade, se comunicar. É tanto que a gente tem tantas línguas, tem tantas formas de se comunicar. Então, só para você ter ideia. Então, se vocês tiverem a oportunidade de aprender o idioma antes de chegar ao país, ou se vocês conhecerem pessoas que já falam o seu idioma nativo e que moram no país, e que sejam nativos, porque também não tem graça você... O que acontece muito, né? Tem muito colombiano na Austrália, né? Tem muito brasileiro na Austrália, tem muito brasileiro na Irlanda. E tanto colombiano como brasileiro, quando a gente se junta, quando a gente se encontra, a gente fica junto. É aquela comunidade, né? A comunidade brasileira, a comunidade colombiana, o pessoal fica junto. Não sei se acontece em outros lugares da América Latina, né? Países como na Venezuela, o Chile, a Argentina, se o pessoal se junta ou se o pessoal se separa mais. Mas quando é brasileiro, a gente se junta. E quando é colombiano, eu também vejo a mesma coisa. E claro, quando você está morando com brasileiros num país que fala inglês, como na Austrália, aí é mais fácil você falar em português com seus amigos, porque você já tem um nível mais avançado, e eles vão falar em português com você, e você não vai praticar nada de inglês. A mesma coisa acontece com os colombianos. A mesma coisa acontece com... Eu conheci uma menina que estava na Argentina e morava com brasileiro. Tinha gente que falava espanhol, mas ela falava português. E ela ficava puta se falasse em português e o pessoal que fala espanhol da Argentina não entendesse. Então o pessoal não entendia o que ela falava e ela... Caramba, o pessoal burro não entende o que eu falo, o português e o espanhol parece tanto, não entende. Eu digo, cara,
Você está na Argentina, você já aprende o idioma deles. Ou pelo menos tente aprender o idioma deles para que você possa se comunicar. E ela como que reclamando. Então vai ter gente que vai fazer isso, entendeu? Que não quer aprender o idioma, que sustenta o idioma nativo. Mas se vocês quiserem se comunicar com as pessoas bem, aprenda o idioma deles, ok? E é muito bom quando você fala o idioma do país que você está visitando, porque as pessoas sentem que você se importa para aprender o idioma, né? Então você tem que também ter a boa atitude para aprender o idioma, não ficar com raiva por conta dessas coisas, porque o pessoal não está entendendo o que você está falando. Se comunicar com sinais, com um sorriso na cara. Um sorriso na cara ajuda muito. Muitas vezes aqui eu não consigo me comunicar, ou alguém está vendendo alguma coisa, ou alguém quer me explicar que eu não posso fazer alguma coisa, e eles estão explicando sério, e eu fico rindo, não estou entendendo, tal, tipo fazendo alguma coisa assim, e o pessoal se abre mais, entendeu? Um sorriso é muito, muito importante. Eu já mencionei isso no vídeo que eu falei sobre sair da zona de conforto, que é, por sinal, um vídeo que eu recomendo, que muita gente gostou, que fala sobre sair da zona de conforto, ok? Que a gente tende a entrar na zona de conforto. Se a gente deixar, a gente entra na zona de conforto. Até mesmo em outro país, que foi o que aconteceu comigo na Colômbia. Depois de 3 anos e meio, eu já estava me sentindo na zona de conforto. Caramba, eu estou na zona de conforto sendo que em outro país. A zona de conforto é inevitável, entendeu? Se você quer mudar ou não, aí já é outra coisa. Se você fala, eu estou na zona de conforto, mas eu quero mudar, então você tem que estar ligado quando você começar a entrar na zona de conforto. Mas se você falar, ok, não importa se eu entrar numa rotina, na zona de conforto, não tem problema, eu quero ficar assim. Ok, beleza, sem nenhum problema. Então, galera, queria que vocês deixassem esse espaço, né? Queria que vocês deixassem aí nos comentários histórias onde vocês viajaram para um país que não falava o idioma nativo, e como é que foi a experiência? Como é que você fazia para se comunicar com as pessoas? Se aconteceu algum mal entendido também pelo fato de você não falar o idioma nativo, se o fato de você falar o idioma nativo facilitou para que você se integrasse com o pessoal. Então, queria saber de vocês. Tem muita gente que segue aqui o canal, então acredito que tem muitas histórias. Eu já vi muitos comentários de vocês aí no YouTube, comentários muito preciosos, eu falo, comentários ricos que fazem com que a gente aprenda muito mais sobre outras coisas, sobre viagens, sobre experiências. Histórias impressionantes. Gente que fala comigo pelo WhatsApp, fala que chegou no Brasil, fez isso, fez aquilo, e no começo foi assim, nossa, cara, você tem que fazer alguma coisa, tem que gravar um vídeo falando sobre isso e colocar na internet. Então espero que vocês possam colaborar aí nos comentários falando sobre a experiência de vocês viajando para o país sem saber o idioma nativo, ok? E não somente a experiência de vocês, mas também pode acontecer a experiência de você receber alguém, né, no seu país, e esse alguém não fala nada do idioma nativo. Então você tem que se comunicar em inglês, eu tenho que falar, não sei, em outro idioma, mas não no idioma nativo. Então como é que foi essa experiência? Será que o fato de você saber o idioma mudaria muito ou mudaria pouca coisa na sua experiência passando pelo país? Então, galera, um abraço para vocês. Vou saindo, o vídeo se estendeu um pouco mais aqui do esperado. Eu estava com plano de gravar esse vídeo mais ou menos em 5 minutos, mas vocês já sabem que eu falo muitas coisas. E quanto mais eu vou falando, mais eu vou me soltando e vai saindo mais coisas, né? Então, se eu gravar meia hora, é muito mais fácil de gravar 1 hora. Se eu gravar 1 hora, é muito mais fácil de gravar 2 horas. Então, galera, um abraço para vocês, valeu por ver até o final e espero que vocês aproveitem aí muitos outros vídeos que eu vou publicar. E uma coisa que eu esqueci de comentar, um detalhe. Próximo ano, eu estarei fazendo uma viagem pela América Latina, ok? E essa viagem eu pretendo que dure mais ou menos 1 ano, ok? Começando pelo México. Então, se você é do México e você está vendo os meus vídeos, eu vou estar viajando pelo México, vou estar conhecendo pessoas que seguem os vídeos aqui do canal. Espero estar fazendo reuniões de português em bares e restaurantes, como eu fazia na Colômbia, em Medellín, que era muito bacana. O pessoal conhecia outras pessoas, praticava português, era muito, muito bom. Mas eu fui embora e aí o grupo se acabou, né? Ficou só o grupo no Facebook. Mas eu espero poder fazer isso em vários países, tanto no México como na Costa Rica também. Onde for aparecendo pessoas que seguem os vídeos do canal e falam, Felipe, pode vir aqui para minha cidade, a gente pode sair, eu posso te mostrar algum lugar tal para conhecer, na hora, beleza, eu vou pegar o busão ou viajar pedindo carona e chego aí na casa de vocês, ou não sei, onde vocês quiserem me levar para conhecer, e não tem experiência melhor do que conhecer pessoas nativas. Eu lembro quando eu estava usando o Couchsurfing,
Foi muito bom no Chile, porque eu tive a oportunidade de tanto sair com o pessoal que me recebia, o pessoal falava, vem pra aqui, a gente se encontra em tal lugar e eu vou te mostrar vários lugares da cidade. Eu, caramba, beleza, ok. E também de ficar na casa das pessoas. Né? O pessoal falava, fica aqui na minha casa. Eu, ok, bacana, eu tenho um saco de dormir, eu levo o saco de dormir, eu posso dormir em qualquer lugar, não importa. Então vai ser bacana, vai ser uma experiência bem interessante estar viajando pelo México, por toda a América Latina, conhecendo pessoas que vêm me acompanhando aqui, acompanhando os vídeos do canal, que falam comigo pelo WhatsApp, falam pelo Facebook, que já tem, nossa, anos que a gente se conhece somente pela internet e finalmente poder conhecer toda essa galera. Não sei se vai ser possível conhecer todo mundo, mas eu espero fazer reuniões onde vocês possam todos se reunirem em um mesmo lugar. Então a gente pode encontrar um restaurante, alguma coisa, um bar e todo mundo se reúne, né? Todo mundo se conhece e usar o idioma, como vocês já sabem, para conhecer outras pessoas e não somente aprender o idioma, nada mais, mas usar como uma ferramenta para conseguir outras coisas. Então, quem sabe, vocês conhecem, a gente pode procurar pessoas do Brasil que moram em alguma cidade do México e fazer uma reunião com vários brasileiros e vocês também no México, todo mundo junto. Nossa, vai ser bem interessante. Então eu estou planejando ainda como é que eu vou fazer isso, porque com certeza eu vou estar viajando por vários lugares e em cada lugar eu gostaria de conhecer o máximo de pessoas possíveis que acompanham os vídeos aqui no canal, como uma forma também de agradecer por todo o apoio que vocês me dão desde que eu comecei a gravar os vídeos, beleza? Então, vou nessa, falei que ia embora já faz 5 minutos e comecei a falar sobre isso, mas beleza, galera, valeu, até mais, tchau, tchau.